Vamos ao vídeo do Flávio Bolsonaro falando desse tema. Eu ainda quero trazer um outro tópico, dentro desse mesmo assunto, um subtópico que eu quero comentar sobre isso. Dá para colocar o vídeo aí, produção? Recebi aqui um vídeo que me deixou muito revoltado, partiu meu coração, de duas crianças, uma de 8 e uma de 10 anos, sendo estupradas por 5 marginais, sendo 4 deles menores de idade. É uma coisa que não dá mais para tolerar. A gente precisa aprovar a redução da maioridade penal, no mínimo para 16 anos. Eu defendo que em casos como esses, de estupro, por exemplo, a maioridade seja de 14 anos de idade. Eu tenho uma PEC no Senado que trata disso. Vamos ali trabalhar para pautar essa PEC o quanto antes. O Brasil não pode mais esperar essa impunidade com esses marginais que se escondem atrás da idade cronológica. Não pode mais prevalecer. Gente, é muito revoltante. A gente precisa fazer alguma coisa de verdade. O Congresso tem que se coçar, tem que se mexer e tem que aprovar a redução da maioridade penal o quanto antes. E se não aprovar agora, o nosso governo a gente vai aprovar. Isso é um compromisso que eu estou assumindo. Mas eu já quero ir de assunto já da pauta, porque é o seguinte, hoje vai ser votado um assunto muito complexo, porque o brasileiro que nunca viajou, o brasileiro que não conhece outros países, ele acha que o mundo inteiro lida com criminoso de 16 anos, 15 anos, 14 anos, como o Brasil lida. O Brasil usa termos como socioeducativo, né? Palavrinha bonita, manipulação linguística, é uma manipulação semântica para poder dizer para você, em casa, que se alguém estuprar a sua filhinha, né, até falei a palavra que não poderia, porque o YouTube é cheio de... Né, se alguém fizer alguma violação com a sua filhinha e tiver 14, 15, 16 anos, essa pessoa não vai, né? Se eu estiver falando algum equívoco, Ramais, mas na lei atual, essa pessoa ela não vai pagar por isso, como ela deveria. Aqui na Flórida, 7 anos de idade, a pessoa já pode ser punida tal qual adulto, dependendo do crime, óbvio. Então não tem essa. Aqui não tem essa. Se o cara tem 7, 8, 9 anos de idade, na Carolina do Norte, salvo engano, eu vou trazer alguns dados aqui para vocês, também é a mesma coisa. Na Geórgia, 16 anos já é maioridade. Então, assim, no Brasil você pode votar com 16 anos. Então, se você pode votar com 16 anos, porque quem vota, pelo amor de Deus, né? Imagina, Bob, o Ramage, o cara que vota, ele decide pelo país. Por que ele não pode responder pelos seus atos com 16 anos de idade? Se ele já vota. Ele está decidindo como que serão os seus impostos, ele já está decidindo como serão o progresso tecnológico, financeiro, econômico da sua cidade, do seu município, do seu bairro, da sua rua. Com 16 anos, uma pessoa já decide, não sozinha, óbvio, mas ela já participa da decisão se vai ter ou não guarda municipal perto da sua casa, se a prefeitura vai realmente combater as ilegalidades que ocorrem no seu bairro. Ele vai votar se vai ter polícia militar bem preparada, suficiente no seu estado. Isso afeta a sua rua, sua casa, sua cidade. Por que essa pessoa não pode responder pelos seus crimes? E aí a imprensa canalha, Ramage, eu já começo aqui, né, dizendo, né, após estupro coletivo, eu vou ter que ficar usando essa palavra hoje, infelizmente, porque a imprensa, Flávio Bolsonaro volta a defender redução da maioridade penal. Que aí, qual é a manipulação aqui? Isso é a Gazeta do Povo, tá? Diga-se de passagem, esse título aqui é da Gazeta do Povo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Produção, se puder colocar na tela aí o Renato. Aqui eu tenho essa... Eu não assino, né? Então, mas está aqui, ó. Vou dar aqui, ó. Após o estupro coletivo, Flávio Bolsonaro volta a defender a redução da maioridade penal. O que está escondido aqui nesse título? O Flávio Bolsonaro não está falando desse assunto depois que aconteceu o tal da violação coletiva lá, né? O estupro coletivo. Uma palavra que a gente, infelizmente... Então, assim, o Flávio Bolsonaro não mudou de ideia. Desde que eu conheço a família Bolsonaro, Carlos, Flávio, Eduardo, Jair, a luta deles sempre foi contra isso. Sempre. Não foi após
o estupro coletivo. Porque isso é uma manipulação linguística, semântica. Deixa eu ver quem escreveu isso aqui. Podem cobrar a Aline Heckman. Coloca lá na tela, produção. Essa aqui é a jornalista, Aline Heckman. Podem cobrar a Aline Heckman nas redes sociais dela. Não é após, não. A família sempre defendeu a redução da maioridade penal. Então, não, Aline. Aline Heckman, né? Não sei se a produção botou o nome dela na tela aí. Botou, né? Então, assim, não foi depois disso, não. Bem antes. Bem antes. E é uma luta lá no Congresso de toda a direita, Ramais, desde que a direita começou a ter presença mais forte no Congresso Nacional. O que realmente vai ser discutido hoje? Como que isso pode ser modificado? E qual é o papel das pessoas que estão em casa, nos assistindo, para poder tanto esclarecer o parente, o amigo, e até mesmo para poder pressionar os políticos hoje, Ramais? O que está em jogo de fato? Olha, Alan, sempre que há um crime bárbaro, infelizmente vai continuar acontecendo, se não tiver mais rigor na lei penal, se não tiver própria justiça, condenação devida, menos favorecimento a criminoso, menos parlamentar e governo, como o governo Lula, com aquiescência com crime, protegendo o crime, vão acontecer esses crimes. Quem não lembra lá do episódio do Chimpinha, né? Champinha, um menor de idade, com 16 anos, que sequestrou um casal de jovens, acho que o rapaz tinha uns 19 anos, a menina, né, a jovem, tinha uns 16 anos, matou os dois, antes estuprou a menina por diversos dias, um crime bárbaro. Então, essa discussão estava em pauta. Veio todos aqueles comentários, aquelas posições de Jair Bolsonaro como deputado federal, Maria do Rosário contra. A gente se lembra muito bem o que aconteceu naquela época. Se a lei penal não evoluir para uma maioridade penal com 16 anos de idade, não vai haver a punição desses criminosos. Ela estava colocando aqui do debate, não é que há uma votação hoje, é que o tema voltou à pauta, e sempre que está em pauta, vem aquele pessoal dos direitos humanos, à esquerda, proteger criminoso. Quantas vezes diversos projetos já foram, inclusive, aprovados na Câmara, chegou no Senado e não andou? Qual é o fundamento para não andar? A proteção dos direitos individuais. Então, tem uma PEC, que é a do Flávio Bolsonaro, se eu não me engano, é a PEC 32, uma proposta de emenda constitucional para reduzir a maioridade penal. A relatoria está com o senador Márcio Bittar, que é o senador do Acre, de direita, bolsonarista, ou seja, é a direita que está sempre propondo. E aí vem o debate mundial sobre essa questão. Diversos países têm a maioridade com 16 anos. Diversos países, em maioria ainda, como os Estados Unidos, têm uma maioridade com 18 anos de idade. Agora, ocorre que, para determinados crimes graves, Alan, eles fazem uma transferência, eles verificam que o menor ele tem que ser julgado como um adulto. Não importa se ele tem 16 anos ou 14 anos. Então, há uma transferência, eles falam em waiver nos Estados Unidos, para determinados crimes. Por quê? Porque uma menoridade pode ser... Você tem uma consciência da ilicitude num crime tão grave como esse. Um crime de estupro, um crime de homicídio, um crime de terrorismo, tráfico. E é isso que a PEC do Flávio Bolsonaro traz. Uma redução da maioridade penal para 16 anos, de 18 anos para 16 anos, e ainda de alguns crimes mais graves, de 14 anos. Ela tem que entrar em debate. Quando a gente coloca uma proposta, isso não quer dizer que essa proposta é a que vai ser aprovada, mas é bom colocar o bode na sala. Olha, essa questão no Brasil, quantos jovens ali de 16 anos têm a consciência da ilicitude, trabalha para as facções criminosas, o tráfico de drogas, trabalha com aquela escolta, trabalha ali fazendo a visualização, a espionagem de baixo, a informação, para levar e vai subindo no crime, e com 14 anos de idade, com 16 anos de idade, comete graves ilícitos, não apenas do tráfico de drogas, mas de homicídio de diversas pessoas, de policiais e pessoas particulares comuns. Então, esse é um debate que a gente tem muito para explicar cada detalhe dessa posição.